parceiro e parceira, Sales Clube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um podcast nosso, os donos das vendas, sempre trazendo aqui, né, uma grande celebridade ou um grande empresário que participa do nosso dia a dia, que de alguma maneira, como diz o próprio nome, né, dono das vendas, está assumindo, crescendo a empresa através das vendas. Isso é o que todos nós aqui, os mentores, fundadores do Sales Clube, acreditam. A gente tem, claro, todos os outros pilares, mas a gente acredita muito fortemente que através das vendas a gente consegue escalar, depois a gente estrutura, faz a gestão, então a gente defende muito isso e traz empresários que estão fazendo isso aqui. E o que é mais legal, aqui no Sales Clube a gente vê, principalmente o pessoal da Elite, uma evolução baseado nisso. Então, de alguma maneira, né, Léo, aquilo que a gente acredita, a gente está conseguindo passar para frente e principalmente na mão do empresário, que multiplica, contrata mais gente, paga imposto. Então isso para a gente é muito importante, é a nossa missão, né? É isso aí, e é o empresário que lidera a economia, né? Até gosto de falar, todos os dias que a gente coloca novos franqueados aí pelo Brasil, cara, só tem um jeito de transformar um país. É através da geração de riqueza, da geração de renda e da geração de emprego. Através do trabalho. E para mim, especificamente, é um orgulho enorme a gente estar aqui com o Ari hoje, cara. Acompanhamos toda a transformação do Ari, o Ari Custódio, que tem uma empresa que é impressionante o tamanho, a velocidade, né, que cresceu. E, de novo, crescer é legal, né? Obviamente, é um desenho que toda empresa precisa fazer. Eu falo que quando quem assume o papel de empreendedor não tem mais a opção de não crescer, ainda que em vários momentos seja desumano, como eu uso o termo, porque por mais que você esteja bem e mal alguma coisa, a corporação, o business, ele não tem esse sentimento, né? Ele precisa crescer porque o mercado compete. Então, quem é dono está responsável pelas pessoas. Isso acontece muito. Então, crescer é só um resultado. Mas o que precisa acontecer para haver um crescimento, né? E aí a gente viu isso. Ari, fala um pouquinho do que é o Ari Custódio, do que é o Custódio, né, da sua empresa, e depois um pouquinho da sua história, que também é uma história, primeiro, que é sensacional, e também talvez seja a história de muitos empreendedores do Brasil, né, Ari? Bom, vamos lá. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Vocês dois são um exemplo para mim. Isso, para mim, antes de chegar aqui, eu estava pensando, cara, o que eu vou falar, né? Mas, assim, eu resumo da seguinte forma, que, de fato, o trabalho realiza sonho. Então, eu aqui com vocês, é um sonho que eu consegui realizar com o meu esforço, que eu trabalhei muito. E isso, cara, só reforça que se você tem um sonho, se você não trabalhar, você não vai realizar. Então, cara, assim, primeiro, prazer estar aqui. Eu sou fã demais de vocês. O Conce faz parte da minha história há 12 anos. Começou a ajudar lá quando era então, vendedor, né? O Concer da palestra, quando eu nasci, 63. Quando eu nasci, o Concer já era o palestrante de vendas mais contratado do Brasil. Já era 3 anos. Então assim, para mim estar aqui é muito bom. E falar um pouquinho da Custódio, né? Acho que é quase impossível falar da minha empresa sem falar da minha história, porque a Custódio é a minha vida, né? Eu falo para o meu time que a Custódio é o trilho e eu sou a máquina que carrega todo o time, e o combustível dessa máquina é minha filha e minha mãe. Então, Custódio foi a forma que eu entendi que eu podia homenagear minha mãe em vida. Isso é do caramba, velho. Então, assim... Isso é do caramba. Cara, Isso é do caramba. Quando eu... Homenagear em vida. Em vida, cara. Não, e você vê como cada um tem um drive, né? Mas no final das contas sempre tem um negócio muito maior que o próprio business, né? Que faz isso acontecer, né? E o que a Custódio faz que faz tão bem, que vem crescendo aí tão rápido, né? O que a Custódio é? Assim, a Custódio... Assim, quando eu criei a Custódio, eu fiquei pensando no nome. Cara, eu preciso de um nome, mas eu não quero ficar... dentro de uma bolha ou num espaço muito fechado, né? Que às vezes fala, é uma empresa de arquitetura, ou é uma empresa de construção, ou uma empresa de engenharia. E aí eu coloquei o nome de Custódio, Soluções em Ambientes Corporativos, porque eu entendo que com o meu conhecimento e com o conhecimento do meu time, a gente consegue levar soluções para muita coisa. Então, assim, hoje eu brinco que eu levei a minha mãe numa obra nossa, um escritório que ficou em torno de uns 4 milhões a obra. E eu levei a minha mãe lá. Foi a única obra que ela foi.
quando ela chegou na Copa, ela falou, nossa, que linda essa Copa. Porque a gente tem... é automático você olhar para uma coisa que você tem mais familiaridade. Então, até tem uma frase que eu falei com o pessoal do meu time, que a arquitetura ela vai além do que uma linha num papel, né? Tipo, é a forma que a gente encontrou de levar igualdade para os ambientes, né? Então, assim, a forma mais democrática de montar um escritório. Então, assim, você pensa no uso da sala do CEO da mesma forma que a gente pensa no uso de uma copa, de onde a pessoa vai sentar, se a recepcionista ela vai ficar confortável ou não. Então, é uma forma de contribuir para todas as pessoas. Então, você leva a solução tipo, num nível muito amplo, né? Então, isso para mim acho que é bem legal em relação à empresa. Então, a Custódio, ela pensa e monta ambientes corporativos. Sim, né? E só para dar um detalhe, porque assim, é muito louco, porque a gente teve a pandemia, que isso aqui praticamente matou, né, os ambientes corporativos, né? Ninguém ia mais para lá. Eu não consigo imaginar, todos nós tivemos desafios, né? Fora, obviamente, toda a questão da saúde, mas eu não consigo imaginar uma empresa de ambiente corporativo na questão da pandemia, né? Sim. Como se reinventou. E essa volta, que aí tem, obviamente, a discussão do trabalho remoto, não? Mas o tamanho da importância, né, que ambientes corporativos pensados, né, assim como, Sim. por exemplo, uma loja no varejo tem todo hoje um desenho de experiência, né, como hoje tem a importância de se pensar no ambiente corporativo. Porque você tem esses dois lados. O ambiente realmente de trabalho ele tem que ser completamente alinhado, né? Não só com um ambiente bom de trabalho, mas um ambiente de vivenciar Sim. aquilo ali, né? Então, acho que isso exigiu também, deve ter acelerado muito no seu segmento também, né? Sim, com certeza. Então, dentro de quando eu pensei a empresa, a questão da solução, a ideia é fazer que os projetos se tornem viáveis, né? Então, a gente busca atender o cliente dentro da necessidade dele. Então, assim, a gente já fez escritórios muito bonitos, com um valor muito baixo, porque a ideia era levar a solução para ele. Então, assim, tem um cliente nosso que é a Passeio Direto, foi vendida recentemente para a Waltec. Eles ficavam numa unidade que tinha salas segmentadas, eles ficavam em espaços diferentes no pavimento. E aí eu recebi a missão do CEO da Passeio Direto na época, que é o Rodrigo, que fundou também a Passeio Direto, que precisava de um espaço novo. E aí a gente tinha algumas limitações, então precisava trabalhar dentro daquela limitação. E aí eu fui buscar. E aí a gente auxilia o nosso cliente de fato, na busca do imóvel, né? Tipo, a ideia é levar algo que seja funcional e que fique dentro do custo. Então, ele passou o desafio, eu entendia a questão de como a empresa dele trabalhava, como que era importante para os colaboradores da Passeio Direto na época, e ele estava evoluindo muito. Aí a gente teve um esforço muito grande para encontrar um prédio que trouxesse impacto, que tivesse vista e que o investimento de obra fosse o menor possível. Então, a gente executou a obra. Só queria isso. A gente executou a obra para eles. O mais barato, o mais bonito e que tivesse menor impacto. A gente executou a obra para eles. Uma das características da Custódio é fazer com que o escritório tenha o DNA da marca. Que o cara tire uma foto em qualquer lugar do escritório e a pessoa fala, cara, ele está no escritório da empresa, no caso, que era Passeio Direto, né? Então, aí a gente trabalhou nesse DNA do escritório deles, é uma empresa de educação, então a gente trouxe balanço, como se fosse no intervalo da escola, na área de convivência deles. E aí a gente fez o escritório, a gente entregou o escritório deles, acho que na época a gente fez em torno de 60 dias a obra. No segundo ano de ocupação desse escritório, eles ganharam o prêmio como melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro até sem funcionário. Fantástico. E aí, assim, para mim, assim, com certeza... recebi diversos feedbacks, tanto dele, que era o CEO, quanto do sócio dele, que também é o André, cara, agradecendo. Tipo, na inauguração do nosso escritório, ele não pôde ir, mandou um áudio, falou, cara, você foi muito importante para a Passeio Direto. Assim, a Passeio Direto teve uma evolução com esse espaço novo, então... E isso é uma característica muito da empresa sua, porque eu estive lá na inauguração, né? E você vê esse trato, né? A quantidade de clientes lá, né? E como realmente eles têm um carinho com relação
Porque, na verdade, né, você acaba ficando às vezes mais tempo no trabalho, né, do que lá. Sim, Então, assim, não, o carinho que parece que as pessoas têm com essa visão, porque, na verdade, acaba modificando grande parte do dia a dia deles lá, né? Olha, você tinha, obviamente, grandes players no mercado de competição. Qual que foi ali o diferencial que você conseguiu começar a abocanhar? Porque você trabalha com grandes corporações, Sim. disputado por outras gigantes do mercado, né, com muito mais tempo que a Custódio no mercado. Como é que você conseguiu entrar nessas grandes corporações? E o que é melhor, né? Pelo que a gente discute aqui, você passa aqui pra gente, né? Afinal, você participa aí das mentorias com a gente, quer dizer, faz a obra e a continuidade, né? A maioria das empresas você entra lá e depois acaba fazendo uma grande quantidade, né? Fica lá por muito tempo. Qual que é o pilar que você conseguiu para disputar com essas grandes corporações? Cara, assim, esses dias eu dei um treinamento para o meu time, isso muito incentivado por vocês aqui, que eu criei um treinamento e o tema, né, o nome do treinamento foi Como Conseguir o Sim e Fidelizar o Cliente. Legal. Então, o que eu entendo, né? Pô, arrasta para cima com esse nome aqui, até clica no link aí, vai direto lá no próprio pagamento. Faça seu projeto. Aí eu entendo que, assim, independente do tamanho da empresa, sempre do outro lado tem uma pessoa. E a gente tem falta de confiança, a gente tem medo, a gente tem ansiedade. Então, o que eu fiz? Aí, voltando um pouco na pergunta que você colocou da pandemia, né? Uhum. Cara, eu fiz um estudo de engenharia reversa com 13 concorrentes. Eu peguei um espaço de um amigo, coloquei como se fosse um projeto fictício, convidei esses caras, eles foram lá, fizeram visita, apresentação. Aí eu avaliei quanto tempo que eles demoravam para responder uma proposta, o que estava dentro do escopo dos meus concorrentes maiores, os que declinaram. Então eu comecei a medir qual é a obra que os caras não entravam. E aí eu comecei demais, Ari. Aí eu comecei a avaliar dessa forma, junto com uma empresa que estava me ajudando com a questão da estratégia. Isso no começo? Isso no começo. Você tinha quantos anos de empresa? Eu tinha, quando eu fiz isso, cara, sem sócio, sozinho, tinha uns 9 meses. Entendi. Não tem fórmula, né? Quando você vai atrás de informação, né, para tomar decisão em fatos e dados é diferente. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a pergunta é o seguinte, cara, um monte de empreendedor, né? O cara tá começando, com certeza, a maioria do pessoal tá escutando a gente aqui, ou tá assistindo a gente, o cara tem um business e deve ter ali pelo menos 1, 2, 3 concorrentes maiores que ele, com mais potencial, com mais dinheiro. Então por isso que eu perguntei, porque como é que faz, né, para você brigar com gente grande? Quer dizer, todo mundo tem brecha, né? Sim, todo mundo tem brecha, né? Aí o que acontece? Até num treinamento que o Léo colocou, ele falou assim, onde tem mais problemas, sempre tem mais oportunidade. Tá aqui, mano, eu sei. E aí o que eu fiz? Na época, eu não tô afim de resolver elas, né? Eu não tô afim de resolver elas. É isso mesmo. Na época da pandemia, então assim, eu sempre tive vontade de fazer as coisas. Eu comecei a empreender com 10 anos, de uma forma muito espontânea, né? Então, cortava bambu na estrada, fazia pipa e vendia, desde pequeno. E aí eu tinha vontade de um dia tocar um negócio. Aí me juntei com outras pessoas que acreditavam em mim também, quando comecei a sociedade. E aí, em 2017 a gente desfez a sociedade. Em 2018, quando eu comecei assim tocar de fato a empresa sozinho, dia 5 de fevereiro de 2018 foi o primeiro dia do nosso escritório. Assim, tinha pouquíssimas coisas, mas eu sempre acreditei muito em mim. Falei, cara, eu sou muito bom e eu vou fazer isso aqui acontecer. Quando veio a pandemia, eu tinha acabado de entregar uma obra em São Paulo. Tinha acontecido tudo certo na obra. Aí eu peguei o voo em São Paulo para voltar para o Rio. Nesse momento, quando eu cheguei no aeroporto, tinha, sei lá, pouquíssimas pessoas no avião. Aí eu comecei a entender o grau, né, a gravidade, né? A gravidade da situação. E eu não estava entendendo ainda muito bem o que aquilo ia impactar no meu negócio. Quando eu cheguei no Rio, eu falei, galera, vamos ficar todo mundo em casa. Tirei uma foto sozinho no meu escritório. Aí eu coloquei, né, o medo do silêncio, porque não tinha nada. E eu sentado sozinho, assim, no escritório. E aí a primeira obra que a gente estava tocando, o cliente cancelou. Aí parou a obra. Começou a aparecer.
Aí o material que ele tinha feito a compra, ele falou, cara, não vou conseguir pagar. Aí eu falei, cara, tipo, vamos fazer um acordo, você paga uma parte, eu compro esse material. Aí o pessoal que trabalhava comigo falou, a gente está em pandemia, você está comprando os móveis deles. Eu falei, cara, porque a gente vai usar do nosso escritório novo. Aí ninguém entendia nada. Aí eu fui para casa, montei a estrutura em casa. E aí eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer? Todos os escritórios estão fechando. Aí, Sabe quantos funcionários? Na época eu tinha, acho que uns 20 funcionários. Já era uma bela dor de cabeça, Uns 20 sem funcionários, receita. Isso que em 2018 eu comecei eu e mais 2 pessoas, né? Que é a Luciana e a Alexandre. E mais uma filha. Não, filha, mãe. Tinha 20 funcionários e uma filha. A gente sempre carrega um pouquinho de gente, né? E aí, na pandemia, eu em casa, tipo, a primeira semana eu levei um pouco na brincadeira, a gente não sabia, a segunda semana também, na terceira semana eu entrei em pânico. Falei, cara, vou perder tudo que eu conquistei, assim, tudo que eu sei é isso. O que eu vou fazer? Aí eu comecei a pesquisar, fui entender o que aconteceu depois da Primeira Guerra. Fui entender o que aconteceu depois da Segunda Guerra. E eu fui entender, tipo, o que trazia de ponto positivo ou negativo, né? Então eu via que, assim, na Segunda Guerra acelerou muito a questão do trabalho, as mulheres dentro dos trabalhos, né? Então os caras foram para a guerra, já tinha a questão da Revolução Industrial, foi de 1850, então já tinha muita indústria, e aí a mulherada foi para o comando, então acelerou muito. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, tipo assim, alguma coisa vai acontecer nisso aqui. Na hora que voltar, né? E aí veio essa questão de tecnologia, começar a fazer reunião, usava um tipo de aplicativo, usava outro, não conseguia falar com o meu time. Aí eu falei, cara, eu vou precisar vender mais. Aí eu tinha acabado de assistir uma palestra de um cara, que eu não lembro o nome agora, que ele foi diretor na Ford. E aí ele falou que ele chegou na Ford e aí tudo não estava muito bom, todos os outros diretores, gerentes usando o carro que não era da marca da Ford. E aí ele falou, cara, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que eu tenho de crédito e eu vou investir na empresa. Porque eles estavam achando que ia reduzir, ele falou, vou investir, a gente vai criar um produto novo. Acho que foi nessa área que começou a ter carro um pouco mais simples e melhorou muito a empresa, né? Eu falei, cara, eu vou fazer essa mesma estratégia. Aí eu fui, comprei um curso de um cara que dá aula de vendas, de novo. Comprei o curso do Thiago, que era contorno de objeções. Primeiro era desafios, né, da prospecção, contorno de objeções e técnica de fechamento. Aí eu falei, cara, é isso, eu vou estudar. E eu fiquei sozinho. Eu vi o vídeo, o curso, umas 3 vezes. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. A gente vai criar um produto que a gente vai auxiliar as empresas a fazer um retorno para o escritório de forma segura. Então a gente vai fazer um estudo de viabilidade para como voltar para o escritório no meio da pandemia, com distanciamento entre as pessoas, e eu escutando tudo, que um monte de gente falava que não ia ter mais escritório, que tudo ia acabar. E aí eu contratei 4 vendedores, fui pro escritório, a galera de máscara, falei, cara, vocês vão fazer um curso. Aí coloquei na televisão o curso do Thiago, fiz junto com eles, e fui. Falei, cara, a gente vai se esforçar mais para tentar pelo menos alguma coisa que é próximo ao que a gente tem hoje. Era o lema, inclusive, das lives que a gente fazia muito, né, cara? A hora que tá difícil, se esforça o dobro, né? Aí a gente trabalhou muito. Cara, a gente fez muita apresentação. A gente foi usado como... A gente segurou o emprego de muita gente facility, porque os caras ficavam procurando alguma forma de mostrar serviço, porque eles não estavam no escritório. Então, toda vez que a gente falava, os caras, faz para mim então esse estudo, faz aí. Eu fui treinando e cada estudo que a gente fazia, a gente ia evoluindo, fazendo imagem 3D, fazendo isso. Aí por isso que eu falo da questão da confiança, porque nesse período a gente se esforçou muito, eu não mandei ninguém embora, eu contratei pessoas, coloquei todo mundo para ajudar da forma que dava. A galera de obra, eu falei, vocês vão ficar em casa, todo mundo que está trabalhando em projeto, e a gente bancando eles, trabalhando para fazer estudo, sem ter... Você já estava vendendo? Você vendia? Ainda não? A gente não estava vendendo. Você pegou o caixa teu? Isso foi uns 4 meses
Você estava montando uma estrutura para que pudesse ter venda depois desse trabalho de pandemia. Eu falei, cara, a gente vai encontrar um cliente em algum momento. Em que momento que teve que sair, você começou a enxergar um pouco de luz no final do túnel? Cara, assim, isso foi em março, né? Então foi uns 3 meses. Foi uns 3 meses eu insistindo muito. O menino do meu financeiro falou, pô, olha, o dinheiro tá acabando, o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, vai dar certo. Vai dar certo. E venda é uma consequência, né? Fazendo não é possível que treinar, colocar gente, organizar. E aí a galera falava comigo, pô, não consigo falar com ninguém, a pessoa não tá em casa, não tá na empresa, então não tem contato. Falei, cara, a gente tem que dar um jeito. Vai arranjar o telefone Aí, pessoal. com meta de prospecção, o cara que não batia a meta, por que não tá batendo? Pô, mas como é que eu falo com as pessoas? Não tem ninguém na empresa. Falei, cara, a gente vai conseguir. E aí a gente fechou uma obra muito boa, que foi até essa obra que eu levei minha mãe depois. Cara, que essa obra veio dessa forma. E nesse período a gente evoluiu muito, porque a gente fez teste para muita empresa. Foi muito, sei lá, umas... Teste na parte de vendas. Não, a gente fez teste que eu digo assim, eu pego a sua empresa, falo, cara, eu vou fazer uma simulação da sua empresa e como você pode ocupar ela durante a pandemia. Quer dizer, usou isso como trabalho de prospecção. Isso, dentro da prospecção. E era o que a gente oferecia para o cliente de graça. Falei, cara, eu vou fazer isso para você. Agora, essa é uma técnica muito boa que a gente usa. Sempre fala assim, pô, se você quer tirar... principalmente se você tem um valor maior do que alguns concorrentes, se você quer tirar valor do cliente, a primeira coisa é dar valor, né? Então, quer dizer, pô, esse é um modelo de abordagem muito, muito interessante, né? Quer dizer, com um projeto e tentar fazer isso retornar depois, né? Ari, eu tenho até um gancho que eu acho que vale a pena você trazer para a mesa, principalmente para quem está assistindo, né? Alguns números relacionados à melhoria do ambiente de trabalho, porque você está falando num momento de pandemia, né? Mas, no geral, e eu sei que você tem bastante conhecimento disso, eu acredito que os movimentos das empresas com arquiteturas melhores, né, espaços mais atrativos, eles começaram no Vale do Silício e se esparramaram pelo mundo, né? Só que uma coisa eu quero trazer para a mentalidade do empresário, de repente, pequeno, médio, que está assistindo esse podcast. O empresário pequeno, dificilmente ele pensa em investir no ambiente de trabalho, porque ele sempre está com caixa apertada. Eu queria saber o quanto isso influencia na produtividade, no turnover, na mudança da cultura empresarial da empresa. Você tem alguns dados com você tem alguns dados legais aí? Assim, tem até algumas pesquisas na própria GPTW que é um pouco mais próximo da pesquisa de cada escritório, né? Então, isso são números que geram dentro do RH das empresas e acaba sendo muito... não digo que seja sigiloso, mas são coisas que acabam não abrindo, né? Aí você pega, por exemplo, em média, reduz entre 20% a 30% o turnover entre as pessoas, né? Tipo, entra e sai da empresa. A gente consegue aumentar, depois um escritório planejado, em torno de 30% a 40% a funcionalidade do espaço. Nós colocamos mais gente em menos espaço. Então, assim, você consegue com isso... Vou dar um exemplo que a gente fez para um cliente nosso. Ele ficava num escritório com em torno de 1.400 metros quadrados. Então, metro quadrado mais caro é aquele menos utilizado. Então, espaço com salas de reunião muito grande, bastante corredor. E aí ele me chamou. Eu queria dar uma solução para essa sala. Eu falei, cara, eu posso fazer um estudo para o seu escritório? Ele falou, pode. Eu fiz um estudo, a gente reduziu o escritório dele de 1.400 para 700, quase 800 metros. Caramba. A gente aumentou em 25% a quantidade de estação de trabalho. Com metade do tamanho. Com pouquinho mais da metade. Pouquinho mais da metade, espaço alugado. Pô, ele reduziu de aluguel, o contrato todo, 3 milhões. Caramba. Só nessa mudança. E, de novo, aumentando, né, a quantidade de base aqui, né? Isso aqui também que é mais importante. Né? Aí o que acontece? Que tem muito de... A gente recebe feedback dos nossos clientes depois. Tem muito problema dentro da empresa, em cada área. E quando você tem uma empresa muito segmentada, que a galera trabalha de forma muito separada, esses problemas eles acabam ficando quase que criando raiz dentro desse sistema, né? Tipo assim, um cara dentro do financeiro, o outro cara dentro de uma área de exploração. Então, quando você faz um espaço do escritório aonde você força
que a pessoa se movimente no escritório, onde você cria espaço que faz a pessoa conversar com o outro. Cara, caraca, é verdade, cara. Nesse momento, o cara fala assim, no meu departamento, cara, pô, eu tô com um problema. Todo mundo gosta de falar de problema, né? No meu departamento eu tô com um problema tal. Ele falou, cara, mas isso que você tem de problema, sou eu que gero esse documento antes. Então, cara, o que você acha se eu alterar isso? Vai te ajudar? Isso tudo com layout, com design sim, do ambiente, você consegue fazer isso, né? Sim, porque você tem que trabalhar o fluxo de uso do escritório de forma que você consegue integrar os espaços. Então, assim, aí você fala, cara, o que isso traz de benefício? Não dá para calcular, porque tem defeito de um departamento, tem um defeito de um departamento que o colaborador conversando com o outro, tipo, tomando um café, resolve. Mas a própria premiação que você falou, né, do espaço, isso claramente, né, entra como impacto direto, né? Então, só para ter uma premiação, quem está lá dentro já, sim, né, já tem esse ganho, né? E isso, vou dar um outro exemplo. A gente fez uma obra para um cliente bem grande de energia, que o cara estava com dúvida se ele utilizava um arquivo deslizante. Não sei se você sabe que arquivo deslizante é um armário bem grande para puxar de um lado para o outro. Ele falou, cara, eu não sei se eu uso esse arquivo deslizante ou se eu tiro ele aqui do escritório. Empresa do quê? Uma empresa de energia. Aí eu falei, mas qual é a sua dúvida? Não, que eu paguei muito caro nesse arquivo deslizante, apesar de a gente não usar muito. Eu falei, vamos fazer uma conta. Aí eu medi aquele espaço, falei, aqui tem 70 metros. 70 metros, vezes o valor do aluguel. Vai só jogar fora. Esse espaço aqui, no contrato todo, custa 800 mil. Ajuda você a tomar a decisão se você vai manter o arquivo deslizante ou não. Então, é isso que assim, a gente começa a pensar com uma forma um pouco mais funcional e traz muito benefício. Ari. Mas essa parte, Léo, só um momentinho, essa parte, ela é uma parte que as pessoas conseguem depois que elas têm contato com isso, né? O que a gente viu muito, principalmente, é esse perfil comercial que você sempre teve, né? Mas a gente viu a sua evolução aqui dentro do Sales, né? O quanto que o nível de profissionalismo, de maturidade, que é isso que a gente tenta fazer, né, Léo, com o Sales Club, que você hoje tem no teu negócio. Eu queria, até para o pessoal que está, né, escutando a gente no carro, no trabalho, enfim, em casa, o que o próprio Sales Club, né, e aí o Elite depois, né, que é onde você faz parte aqui com a gente, como que isso te ajudou de alguma maneira e o que você vê hoje de benefício, né, de ter essa cultura hoje muito forte, que é essa cultura comercial dentro do teu negócio? Bom, assim, com relação à evolução, né, essa evolução que você colocou, só fazendo uma ponte do início, né, quando eu falei que a gente, por mais que a empresa do outro lado seja muito grande, a gente vende para pessoas, ela tem ansiedade, medo, ela precisa ter confiança. Então, assim, dentro do nosso negócio, com todos esses testes que a gente faz, a gente leva confiança para a pessoa que está lá, porque é ela que vai vender depois para um CEO, para um conselho, né? Então, ela tem confiança. Então, assim, para mim, quando eu vim para o Sales Club em setembro... Inicialmente para imersão, né? Isso, Quando eu vim em setembro, eu tinha um desafio, eu queria sempre seguir você, eu sempre fui muito grato a você, até a gente nem se conhecia. Aí eu falei, eu vou pro Sales, que era uma forma que eu tinha comigo de agradecer você. Eu falei, eu vou lá, porque é a forma que eu posso retribuir com tudo que eu ganhei. Assim, eu ganhei muito, eu ganhei minha filha estudando numa escola boa, minha mãe, que era empregada doméstica, depois que eu comecei a trabalhar com vendas, nunca mais trabalhou. E assim, cara, isso tudo eu ganhei. Aí... Ori, antes de você concluir, porque eu acho, se você falar isso, bem legal. Você veio com uma expectativa. Quando você chegou no Sales, como que foi a experiência? Cara, assim, eu até estava conversando com um cara novo aqui do Sales, eu falei, quando eu vim pro Sales, eu me achava um cara muito bom. Assim, eu sou muito bom. Eu me sentia em cima de um morro onde as pessoas que eu tinha contato, elas não chegavam. Eu me sentia muito bom. Falei, cara, eu vou chegar lá no Sales, sou muito grato ao Thiago, aí provavelmente o pessoal vai conversar comigo e eu vou ter que
dar uma palestra lá, sendo que eu nunca dei palestra. Eu nunca. Não, mas faz total sentido, pô. Você tirou um negócio do zero. Você saiu de. Quanto você ganhava? Lá no começo, com vendas? Um espaço assim, pequeno de tempo, R$700, R$800. Pô, e construir um negócio de milhões. É óbvio que você tem que achar que você é bom. Então, mas isso que é do caralho. Aí eu porra. cheguei aqui. Isso é do caralho. Eu cheguei dessa Vou dar uma forma. palestra pra ele. Eu cheguei dessa forma. Eu não conhecia o Léo, não conhecia o Fábio. Aí eu cheguei. O Thiago tava assim na frente. Como é que ele tava? Não, tava. Caraca, meu, tava desse jeito. Eu tava dando a coluna por causa da idade. Aí eu cheguei. Dando a coluna. Aí eu cheguei, cumprimentei o Thiago. Falei, cara, obrigado. Eu vim aqui porque foi uma forma de eu te agradecer. Você me ajudou, cara. Mudou a minha vida. Aí ela, pô, legal, tal. E saiu. Eu nervoso, muito nervoso. Tava muito nervoso mesmo. Até o pessoal brincar, cara, que nível que o Thiago, você tem ele como um ídolo. Eu falei, cara, eu sou São Paulino. O Rogério Ceni é o maior jogador de São Paulo. Se tiver o Rogério Ceni e o Thiago, eu peço para tirar foto com o Thiago. Ave Maria! Caraca. Pô, o Rogério Ceni deu alegria, mas não deu dinheiro. Não, cara, assim, mas você... Não é, não? Você, eu ajudei a ganhar dinheiro, pô. Não, com certeza. Aí quando eu cheguei aqui, o primeiro impacto que eu tive foi quando eu conversei com um cara que estava na minha frente, que é o Carlos, né? E aí conversei um pouquinho com ele, eu vi, cara, esse cara é muito bom. O cara também é foda. Não, e aí eu tava aqui sentado. Falei, esse cara vai dar palestra comigo. Não. Aí, eu primeiro, depois ele. A cada momento a cada minuto que passava, eu me sentia que a minha luz estava se apagando. Uma sensação de desconforto. Aí eu falei, cara, eu não sou tão bom assim. Aí eu fui ficando cada vez mais baixo na cadeira. Aí eu não falava mais, porque eu falei, cara, se eu falar, eu vou falar uma besteira. E eu não sei nada. E aí aquilo me gerou um incômodo, que assim, eu quero evoluir a todo momento. E aí eu via vocês conversando, falando, tipo, sendo super simples, humilde, tratando todo mundo igual. Eu falei, cara, esses caras são muito bons, né? E aí, assim, eu vim por conta de vendas. As coisas foram acontecendo de uma forma muito rápida. Eu fiquei muito, assim, tipo, cara, que mundo é esse? Quem são essas pessoas? Cara, eu não sou quase nada comparado a eles. Eu me senti, assim, tipo... E você já tinha feito algo muito grande. Dava milhões, vendia milhões. Aí eu falei, eu tava num morrinho olhando. Só que eu olhei e falei assim, cara, eu tô aqui nesse morro e olhando pro meu time ali, olhando para as pessoas que estão perto de mim, né? Como se eu virasse pro outro lado e eu vi um morro muito maior. Puta que... Aí eu falei, cara, eu quero chegar lá. E aí eu falei, fui indo. Aí não conheci o Léo. Quando o Léo começou a contar a sua história, tipo assim, eu sou muito fã do Thiago porque ele me ajudou de uma forma que ele não tem noção. Aí quando eu comecei a ouvir a sua história, cara, não, eu saí, entre aspas, de uma zona de conforto, de uma empresa boa, e, cara, quando eu bati o pé saindo da Kombi que estava quebrada, com fundo caindo produto, né? Bati o pé e falei, cara, não é isso que eu quero para mim. E andou, sei lá, porque não tinha dinheiro para pegar transporte, nada. Eu comecei a olhar. Aí, cara super simples. Eu tinha visto você num dia antes. Falei, quem é esse cara aí, cara? Quem é esse almofadinho todo posudão. Aí eu comecei a olhar e falei, cara, esse cara é simples, alcança um monte de coisa e ele é muito preocupado em ajudar as outras pessoas. Eu falei, cara, é isso que eu gosto de fazer. Eu vou ficar aqui por perto. Eu não tinha noção do conteúdo que eu ia aprender. E aí foi indo. Aí quando teve a questão, de fato, do Elite, a gente vai ter um próximo nível, né? A gente vai pro nível do Elite. Elite 2.0 tá surgindo. Aí você falou assim, quem tá comigo? Cara, meu coração tava pulando assim no peito. Eu falei, cara, eu tenho que estar aqui. Porque eu quero ser essas pessoas. Eu quero, tipo, chegar no nível desses caras. Se eles conseguem, eu também vou conseguir. E aí eu levantei a mão, aí falou, por que você está aqui? Aí, isso eu aprendi desde criança.
fique perto de pessoas boas, porque se sobrar qualquer coisa, vai sobrar coisa boa. Então você anda perto de uma pessoa, cara, sobrou, sei lá, uma roupa, é uma roupa boa. Se sobrou um conselho, é um conselho bom. Então eu tô aqui, ó, às vezes eu nem tô na conversa, eu escuto um outro cara falando. Até na sobra de energia, né? De energia. Energia positiva que sobra. Não, então tudo que sobra é bom. Se você ficar perto de uma pessoa ruim, vai sobrar coisa que não é boa, né? Então, assim, aí eu levantei a mão e falei, cara, eu quero ficar perto de pessoas boas, porque se sobrar qualquer coisa, para mim vai sobrar coisa boa. E aí, entrei, falei pro meu time, falei, cara, a gente coloca aí dentro da nossa folha que agora eu vou receber uma mentoria do Sales Club. Aí, na época, eu até falei que a minha namorada, que é minha esposa hoje, a Mariana, que tá assistindo a gente aqui. Falei, Mariana, eu vou ser amigo do Thiago Concer. Ela falou, Ari, você sonha bastante, hein? E aí, porque assim, no começo eu falei, cara, não vou ter o telefone desse cara, nunca vou acessar esses caras, né? E hoje eu tenho a honra de falar que eu ensinei o Ari a tomar Negroni. Não, ensinou, não. Trouxe mais um pro time, mais um. Na virada do ano, agora 2021 para 2022, 11h40, você me ligou para chamada de vídeo pra gente fazer um brinde de Negroni. Cara, não, e falando em Negroni, essa né? foi legal pra caramba, cara. Esse dia foi legal, cara. Aí eu peguei, dei um print na foto, mostrei pra Mariana. Falei, Mariana, ele tem mais de quase 400 mil seguidores no Instagram. Tem um monte de gente. E ele liga pra mim faltando 30 minutos pra virada do ano. Cara, consegui. Cara, eu fico arrepiado aqui, porque assim... Foi legal pra caramba, cara. E aí, assim, então... você fala a questão do Elite, pra mim... Cara, eu até mandei uma mensagem pra você no Instagram ontem. Foi lindo. O Thiago falou assim, e aí, o que você tá achando do evento? Eu falei, cara, o Elite trouxe os amigos que eu conquistei com o trabalho. Que eu posso falar de uma coisa boa, de um faturamento da minha empresa, eu posso falar de um prejuízo que eu tomei. Sentir seguro, né? Um lugar seguro de fazer. Sem ter o medo de, você está sendo arrogante ou você está desmerecendo a pessoa que não tem tanta motivação igual você. Então, assim, eu estou num ambiente onde, se eu tenho um problema com qualquer pessoa que eu fale do Elite, o cara vai se esforçar para me ajudar. Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo não foi a venda, não foi a questão da gestão, mas foi a mudança de pensamento, assim, tipo, tem até o exemplo que você usa na palestra do cara que correu rápido, Roger Bannister. Que, cara, quando ele conseguiu, tipo, 15 dias depois, mais 7, cara também conseguiu, né? Algo nesse nível. Aí isso mudou na minha cabeça. Eu falei, cara, é isso. Aí tem até uma história que na 300 o pessoal tatua o nome. Tatuaram. O nome. Falei, cara, como é que o cara chega ao nível de tatuar o nome da empresa, né, que ele trabalha? Eu falei, se o cara um colaborador fez isso, eu sou o dono. Aí eu saí daqui, entrei no shopping, tatuei no meu braço. Tatuei no meu braço o logo da minha empresa, muito por conta disso. Porque aí eu cheguei no escritório, os caras, o que é isso? Aí, cara, você é maluco, você tatuou o logo. Eu falei, porque eu acredito. Nossa, você tem um peso, você imagina. Eu acredito. Olha o cara falando assim, aqui, pô, você acha que eu acredito. Aqui vai? Eu acredito. E essa mentalidade... Pô, agora eu vou ter que tatuar aqui mesmo. Essa mentalidade vem muito daqui. Então, assim, cara, pra mim não tem preço. Isso me vem na cabeça uma frase do Fabinho Concer, que fala: ser foda é fácil, difícil é ser vulnerável e tá dentro de um ambiente de confiança com pessoas que têm nível igual ao seu ou maior que o seu. Isso que é relevante, né? Sentir confiante para jogar isso e discutir. Foda, velho. Tem uma outra situação que aconteceu comigo recentemente, que como eu sou muito incomodado, eu quero sempre melhorar a estrutura da minha empresa, eu tomei algumas ações que para mim eram muito boas, tipo, no papel ela era muito boa. E aí uma dessas mentorias, né, que a gente tem, apresentei para vocês, aí o Léo, muito bonito o que você está fazendo. Aí como é que você vai pagar isso?
Aí aquilo ali foi um outro gatilho na minha cabeça. Falei, cara, E a ideia tava... Não, Formado. perfeito. ali, Não, tava. E ali, só perfeito. pra fazer um parênteses e te entregar, cara, quantas vezes, é isso que eu falo, que talvez seja uma das coisas mais ricas do Elite, é com quem você valida uma ideia que você tem. Boa. Cara, se nesse caso, podemos pegar vários, nossos inclusive, né, Léo? A gente tem nosso grupo. Cara, quanto tempo talvez, e muitas pessoas só vão descobrir que aquilo ali não era o melhor modelo depois que quebra. Não. E tem algumas coisas, né, Concer, que quando você está conversando com alguém que já fez algo, e eu já tinha passado por isso ali, e por isso Por isso que a hora que você bateu o olho, você falou... na hora que você me mostrou o projeto, eu falei, puta, maravilhoso, nível altíssimo, né, diretor disso, diretor daquilo. Ari, a conta fecha, me mostra a planilha financeira disso aí. Foi essa Foi. pergunta, lembra? Cara, Abra a planilha. Não, eu passei a noite fazendo. Passei a noite, Pra abrir. mandei depois pro Léo. Léo, é assim? Aí ele falou, cara, a diferença é quando a gente conversa sobre a questão da mentoria, não é só a questão da mentoria, mas é o fazer. Está de parabéns ali e tal, o Léo falou. Só que ali, cara, abriu um buraco negro. Eu falei, cara, eu tô indo pro lado errado. E aí, assim, teve um dia, Quanto custa isso, Ari? e quanto custou pra mim? Não, quanto custa? Custa, é, pra Quanto você custaria? Quanto você pagaria Passar por uma mais informação 6 dessa? meses pra entender aqui. Cara, hoje é, assim, ser bem sincero, se eu fosse, não sei quanto eu pagaria, mas eu, por essa decisão errada, eu tive um prejuízo de 1.100.000. Então, assim, não sei se dá pra A responder. importância da mentoria e Curva. do aconselhamento. Curva de aprendizado. É, então, Te aí... custou 1.100.000 e poderia Sim. custar muito Não, mais. se o Léo se não tivesse falado isso, eu, assim, tenho certeza que eu ia quebrar. Puta Ia que com a pariu. empresa vendendo. Que a empresa vendendo. Vendendo, é. E não, e você falou isso A na gente mentoria. fala isso na mentoria. Empresas quebram dando lucro. Aí foi numa segunda-feira. Cara, eu vim aqui na. Olha a importância do Sales e do Elite para mim. Eu vim aqui no evento para validar a decisão que eu já tinha tomado, só que eu estava sem coragem. Aí eu fiz uma pergunta pro Mota, que hoje é CEO aqui do Sales. Falei, cara, eu tô com um time de marketing, que eu tô gastando muito dinheiro e não tem retorno. Só que eu mudei, né? Coloquei de um outro departamento para não expor, né? Aí ele falou assim, quem ele sequestrou da sua família? Eu falei, ninguém. Ele falou, então por que você não mandou embora? Mota é muito pragmático. Muito né? pragmático. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Caramba, os caras estão dando resultado. Não. Verdade, o que eu tô... Aí era 4 horas da manhã do domingo, fiquei com a cabeça fritando, do domingo para segunda, 4 horas da manhã, eu deitado, aqui no hotel, coloquei no YouTube um vídeo, como manter a calma, porque eu tava super desesperado. Aí eu deitado, esticava o braço, aí ergue a mão pra cima, pra baixo, não tinha jeito. Cara, mandei uma Eu tô mensagem... vendo a cena Davi. Cara, eu mandei uma mensagem pro Léo. Falei, Léo, pô, preciso de uma ajuda. Domingo, 10 horas da noite. Aí mandei mensagem pra ele. 5 horas da manhã, eu liguei pro meu advogado. Falei, cara, vou fazer uma mudança e preciso que você fique preparado. Porque eu não sabia que ia vir, né? Porque, assim, quando a gente anda a pé, né? Você erra o caminho, você vira, né? Tipo, quanto maior a empresa, é como se fosse um... As vai um decisões ônibus, né? ficam mais difíceis. Você faz né? curva aí- rápido com o avião, né? Aí eu falei com o advogado, falei, cara, tá decidido. Falei com o advogado para segurar se tivesse algum problema. Quando foi, sei lá, 7h10, 7h20 da manhã, o Léo respondeu para mim, Ari, cara, eu tô me arrumando aqui. Assim que eu terminar, eu te ligo. Aí o Léo me ligou. Aí eu peguei, falei, cara, quanto é a hora do Léo? Você ficar 20 minutos comigo, você for cobrar. Passa a Eu cartão vou ter pro que Léo, né? vender a Passa o seu empresa e ainda número, vou ficar cartão. devendo. Vou vender a empresa e ficar Tô devendo. mandando QR Code pra você, Ari. Aí depois você me liga. Olha. Aí eu liguei pro Léo, aí conversei com ele, expliquei. Aí ele falou, cara, mas por que você tomou essa decisão? Eu falei, cara, Léo, a minha empresa está crescendo muito rápido e às vezes eu fico inseguro. É por isso que eu fui atrás de CEO e tal. Aí não sei se você vai lembrar, mas o Léo Eu falou lembro assim,
Ele falou, cara, o que o CEO faz? Qual é a função do CEO? Aí eu fiquei assim, falei, cara, tipo, pô, fui ver um curso de CEO, custava quase 80 mil na FGV. Aí o Léo, o CEO ele tem que ter visão e tomar decisão. Eu falei, cara, esse cara sou eu tenho visão e eu posso tomar decisão. Só que eu não estava enxergando, parece que precisava, cara, olha para cá. E aí quando deu 9 horas, tipo, tirei todo mundo, 9h30, fiz a reunião com o time, fiz uma mudança bem drástica, falei com a galera, falei, ó, eu estou fazendo tudo isso porque a gente tem uma meta muito ousada, que depois que eu vim para cá também, eu vi que eu podia fazer muito mais, né? Então, falei com o meu time, validei que a gente ia mudar o escritório, investi um pouco mais em treinamento com eles. Aí vocês já conhecem o Vanderlei. O Vanderlei ele já estava fazendo uma mentoria comigo, até que quando eu chamei ele para ser meu mentor, ele falou, cara, me convença por que você quer que eu seja seu mentor. Eu falei, cara, quero que você me ajude a pensar igual você, igual o Thiago, igual o Léo. Porque acho que faltava mudar um pouco a forma de pensar. Então, aí hoje a gente está trabalhando junto, ele está me ajudando muito na empresa. Então, assim, isso foi em fevereiro, né? A gente está em junho de 2022, para quem assistir esse vídeo no futuro. Então, isso foi em fevereiro. Toda hora na minha cabeça, outra frase do Léo, uma não decisão é uma decisão, uma não decisão é uma decisão. Só redação. Brinque só. Não fala isso, não fala isso. Fala isso, cara. Que depois não sei que aguenta, tá? Né, cara? Não, mas assim, cara, eu falo isso porque... Olha, só um detalhe que você comentou aqui, né? Vou ligar a hora do Léo. Também essa é a riqueza, né, do grupo de mentoria, que é isso, né? Esse acesso para você poder tirar uma dúvida. Porque, assim, quem empreende é uma atividade muito solitária. Você vai, esse horário que frita, né? É 10h30, porque no meio da tarde você tá lá, você não tá. O Concer fala muito uma coisa ali, na palestra dele, eu já vi ele falando algumas vezes. Cara, na hora que você tá em dúvida, você vai pedir conselho para sua mãe, pro seu pai sobre o negócio. Eles gostam de você. Pro seu irmão que nem querem seu bem. Eles querem, mas eles não vão conseguir te dar o conselho certo. Vão ajudar. Curva de aprendizagem. Para você, hoje, você não faria a mesma cagada da questão de diretoria. Né? Não, mas, mas o Léo já fez. Eu já fiz. Cara, aquilo ali te economizou talvez a sua empresa inteira. Não, né? com E acho certeza, que talvez seja isso dentro então, do resumindo, trabalho, eu sou seu sócio. Assina aqui, vira aqui. Vou entrar. Assim, vou falar que assim, a importância, assim, primeiro da questão do Thiago, mas de vocês um todo, os clubes num todo, tipo assim, não só fez eu tomar as rédeas da minha empresa de novo, mas como fez, tipo assim, cara, eu posso muito mais. Abriu um espaço absurdo de falar, aqui cabe conhecimento, sabe? Assim, eu já lia bastante, mas hoje eu leio todos os dias. Eu leio todos os dias, né? O livro de vocês dois eu já li, o do Léo eu li no dia do evento em umas 5 horas, eu acho. Porque eu comecei a ler uma história atrás da outra, a gente vendo todas essas coisas. Então, assim, de uma forma geral, eu, em fevereiro, já estava vendendo bastante, né? Minha empresa sempre tendo obras muito boas. Só que, assim, de fevereiro, que eu tomei essa decisão com base no conhecimento de vocês e da forma que eu recebi a informação de forma muito direta, porque isso é uma das coisas que me prendia nos vídeos do Consul, que ele fala na prática, né? Cara, meu amigo vendedor, é assim, ó. Então, todo mundo aqui do Sales é dessa forma. Cara, eu errei nisso, faz assim, eu errei nisso, faz assim. Então, você tem um pouco mais dá mais credibilidade, né? Então, eu tomei essa decisão. E sai, né? Você veio para cá por tempo, segunda-feira o pau tá atorando. Quer dizer, você tem que sair com um monte de resposta, né? Eu tomei a decisão em fevereiro, refiz o planejamento estratégico com base no que eu aprendi, que eu conversei com o Léo. E dia 30 de maio eu fiz a venda, né? Tipo, a gente fechou a venda
basicamente do que a gente já fez o ano passado todo. Caraca. Impressionante. Então, Você já dobrou o tamanho da empresa, teoricamente. eu só não fiz mais, porque, de fato, a gente tem diversos desafios, né, com relação ao crescimento. Vendeu uma parte do que a gente... Mas é melhor você resolver então, problema assim, cara, com dinheiro do que resolver problema sem dinheiro. Então, para mim, para acho que é isso. E Exato. a humildade de vocês, cara, acho que não tem preço. Monstro. Sensacional, cara. Isso é legal. A gente faz essas perguntas que é para realmente levar, porque tem muita gente que tem perfil para estar aqui, né, para estar no Sales Club, mas falta uma decisão, por exemplo, de querer ser melhor. E às vezes não é nem isso, às vezes como começa uma mudança, nível de consciência. Ele acha, ele tá no mundo dele, ele fala, cara, é que você veio aqui para agradecer, né? Mas o cara ele tem certeza, fala, não, cara, eu manjo tu. Quantos empresários a gente não conversa, o cara assim, ó, não, eu não tenho problema no departamento comercial. Aí você conhece a gente, você sabe que a gente usa muito bem as perguntas. Sim. Quando você começa a perguntar, é uma atrás da outra. Eu não sei o que é isso, não é que ele não tem. Ele não sabe nem o que é aquele indicador, aquela ferramenta, né? E aí o cara sofrendo 5, 10, 15 anos na empresa lá. Por quê? Porque ele acha que é normal fazer isso simplesmente porque ele não sabe que existe uma solução para isso, né? Eu acho que é questão de não saber ou da questão do conhecimento. Na última mentoria o Léo falou, cara, você não enjoa de ver a nossa cara, você tá aqui em todos. Aí eu conversei com 2 caras aqui ontem e hoje. Falei, quantas vezes já veio? Falei, cara, acho que umas 6. Aí ele falou, por que você vem sempre? Eu falei, cara, você é religioso? Ele falou, sou. Eu falei, quando você vai buscar a palavra na igreja, cada vez você escuta uma coisa diferente. Você escuta a mesma passagem. Então, a questão você não tem você não tem sempre a mesma dor, né? A não ser que você seja uma pessoa muito limitada e não evolua, né? Então, por exemplo, esse evento que a gente está, eu já anotei, assim, o dobro de coisas que eu anotei no primeiro. Caralho. Seu nível de consciência mudou. Então, hoje eu sei a quantidade de coisas aqui que vai melhorar meu negócio. E das primeiras vezes eu não tinha essa noção. E esse é só para a gente poder finalizar aqui. Esse, por exemplo, é a questão do Elite que a gente fala, né? Por que os planos são anuais? Aí você pode renovar. Mas por quê? Porque daqui 4 meses, a hora que você sai daqui dos 3 dias, daqui 4 meses, como você é outra pessoa, e isso acontece, né? O NPS nosso talvez seja o mais alto dessas imersões que existem no Brasil. O cara sai daqui, ele vai começar a fazer alguma coisa. Essa pessoa, principalmente de mentalidade, ela daqui 3 meses, como ela vai começar a mexer no negócio, ela vai ter problemas que ela jamais imaginou. E aí eu faço sempre a mesma pergunta. Com quem você valida uma decisão na sua empresa? Por exemplo, sou um CRM, o cara leva 1 ano para saber que ele errou a decisão do CRM. Né, Léo? Já discutimos sobre isso, né? Já aconteceu isso nas nossas empresas. 1 ano para saber quanto vale 1 ano do teu negócio. Alisão, velho, muito obrigado, cara, porque é fantástico. E agora a gente vai finalizando por aqui. O pessoal que está escutando, lembrando, né? Nós temos a imersão aqui, o Sales Club. Olha, já deu um pouco dos depoimentos, você já deve ter acompanhado outros, né? A gente está falando dessa que desbloqueia o dinheiro que está travado na sua empresa. A gente ajuda, você ensina como buscar fora, mas primeiro, arruma a tua casa, porque ali tem muito dinheiro e é melhor você pensar os desafios que você vai ter para frente com dinheiro do que sem dinheiro. E agora a gente finaliza por aqui e vamos tomar um Negroni para poder comemorar. Negroni, que é a bebida oficial do Sales Club. Exato. Vamos pegar patrocínio. Eu vou atrás dos 3 produtos que tem lá. Grande abraço e bora vender. Pra cima. Abraço, irmão.